Oi, pessoal. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre tipos genéricos em Java, mas vamos prover apenas uma visão suficiente para a disciplina de Laboratório de Estrutura de Dados. Recordando um pouco das aulas anteriores, em que foi comentado sobre os tipos de polimorfismo, nós temos o polimorfismo normal, tá? O default, que nada mais é do que uma classe ter métodos com o mesmo nome e esses métodos podem ter comportamentos diferentes. Tá? Então, essa característica é possível porque em Java os métodos são identificados pela sua assinatura, que compreendem o nome e a lista de parâmetros, onde a lista importa o tipo, a quantidade e a ordem dos parâmetros. Tá? Vimos também sobre o polimorfismo de subtipo, onde uma classe herda de outra e ela tem a capacidade de sobrescrever, redefinir um método herdado. Então, isso é o polimorfismo de subtipo. E existe também um polimorfismo mais sofisticado, que é o polimorfismo paramétrico ou parametrizado, onde uma classe, ou um tipo, ele é definido recebendo um outro tipo como parâmetro. E aí você ganha mais flexibilidade para poder lidar ou manipular esse tipo que é recebido como parâmetro dentro do tipo que está sendo definido. Tá? Então vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Só comentando aqui que esse material sobre Java Generics é um FAQ bem completo para quem precisa começar a mexer com tipos genéricos. Ele está disponível para vocês na disciplina, tá? Então, nós vamos falar aqui através de exemplos um pouco sobre tipos genéricos, mas sugiro que qualquer profundidade que vocês precisem nesse assunto, vocês podem recorrer aqui a esse FAQ que está disponibilizado para vocês. Agora, eu vou mostrar para vocês como a gente usa tipos genéricos na prática. Tá? Imagine que eu queira definir um objeto, um tipo genérico, tá? Que é uma lista de qualquer objeto. Então, a forma mais natural de fazer isso é utilizando um recurso de interface em Java. Então, está aqui minha lista, que tem os métodos add e tem o método remove. Vamos supor que eu queira fazer uma lista, implementar essa minha lista, tá? Onde ela guarda apenas string. Então, a forma mais natural de se fazer isso é criando uma nova classe, tá? Que implementa a interface, certo? E eu vou definir, restringir, certo? Os métodos dela para ela trabalhar simplesmente com string. Tá? Essa restrição ela não pode ser feita restringindo o método que você está sobrescrevendo, porque aí você está especificando o tipo de um método sobrescrito. Isso o compilador de Java nem vai permitir. Tá? Então, a gente mantém aqui o tipo object. Tá? Vamos supor que essa minha lista daqui, não importa qual a implementação, tá? A gente vai trabalhar apenas com o tipo que a gente quer restringir. Então, a forma mais natural de fazer isso seria aqui, certo? Perguntar se acontecer de o objeto for do tipo, certo? String, tá? Eu processaria aqui o que eu tenho que fazer com esse método add, tá? Da mesma forma, se o objeto é do tipo string, eu processaria aqui no remove, tá certo? Desse meu objeto. Então vejam, eu consegui implementar uma lista para string, mas essa lista, tá? Ela ainda continua com a assinatura aqui do objeto como sendo o método add, ele recebe um object. Certo? Em tempo de execução, ele filtraria a manipulação desse object para trabalhar apenas o tipo string, tá certo? Mas visivelmente ele estaria lidando com o tipo object, tá? Então, isso é uma abordagem para se implementar uma lista específica que vai manipular strings, tá? Não é a melhor abordagem, tá certo? Então, o tipo genérico, ele vai surgir para resolver esse problema. A forma de como o tipo genérico lida com isso é bem simples, tá? Lembrando que tipos genéricos em Java, eles foram incorporados à linguagem Java a partir da versão do Java 5, ok?
e justamente para poder acompanhar o que a teoria de linguagens de programação diz, tá? Com relação a tipos parametrizados. A ideia seria, como é que eu posso, ao invés de fixar aqui o tipo do objeto que minha coleção vai receber, como sendo um tipo que pode ser plugável, tá certo? Ou pode ser encaixado aqui em tempo de execução, tá? Isso daqui é bem simples. Ao invés de eu especificar o tipo que o método recebe, tá, para manipular, eu especifico qualquer tipo T. Tá? Então, o inserir e o remover recebe um tipo T, onde esse tipo T é um parâmetro do meu tipo aqui. Tá certo? Então, feito isso, esse meu tipo T vai funcionar como um slot, tá certo? Para eu poder encaixar qualquer tipo na hora que eu quero criar objetos, certo? Que seguem a especificação desses métodos daqui, dessa minha lista, tá? Então, nessa minha lista string, aqui, ela implementaria aqui essa lista, só que dentro dela eu receberia aqui, certo? O tipo string, tá? E aqui essa minha lista, ela ficaria pronto para trabalhar com strings, tá certo? Se eu fosse criar um novo tipo que implementa essa classe, eu nada mais faria do que vamos ver uma lista que é uma lista de inteiro, minha lista integer, né? Que vai implementar aqui o minha lista, certo? Ele vai implementar o minha lista, certo? Mas vai ser, eu já vou informar o tipo do parâmetro, certo? Que vai ser o minha lista, tá certo? Então esse minha lista integer, ele vai implementar esse tipo daqui, tá? E minha lista integer, eu vou especificar que ele implementa o minha lista, levando em consideração o tipo do parâmetro sendo integer, tá? Então, automaticamente, eu já crio para cá a minha lista integer, ela é uma classe que vai implementar a minha lista manipulando apenas integer. Então, com isso, eu fico livre, tá, de ter aquele if e eu já tenho exatamente o tipo que eu quero manipular na minha classe final. Para a gente compreender melhor como isso funciona, vamos colocar alguma implementação aqui para poder a gente conseguir simular isso, tá? Eu vou colocar aqui um ArrayList, tá? Vou colocar aqui um ArrayList como estrutura sobrejacente, tá certo? Da minha lista de inteiros, tá? Vai ter esse warning daqui justamente porque o ArrayList ele é um tipo parametrizado, mas que a gente não vai fazer uso dele pelo momento, tá? E aqui eu simplesmente vou pegar essa lista interna sobrejacente à minha lista, tá? Vou invocar o método dela add, certo? Passando o meu objeto daqui, ó, que eu recebi como parâmetro, tá? Ou seja, o meu add simplesmente repassa para o add do ArrayList, tá? De forma análoga, o meu remove simplesmente repassa para o remove, né, da minha lista interna. Pronto, e está aqui a minha implementação. Tá? Para a gente testar isso, tem aqui um código simples que eu instancio a lista de inteiros, tá? Acrescento 2 objetos. Vamos ver como é que esse teste está se comportando lá. Vamos depurar esse código aqui. Coloquei um breakpoint nesse ponto daqui e agora nós vamos depurar esse código, ok? Debug as Java Application. Então, deixei ele mudar para o módulo de debug, tá? E eu já tenho aqui o meu objeto lista de inteiros que é do tipo minha lista integer, tá? Onde ele tem uma lista interna que é um ArrayList, que é de tipo genérico, e lá dentro dele já existe um objeto lá, que é o objeto 3, que é um integer, ok? Então, está funcionando tudo conforme esperado. Imagine agora que eu queira fazer o mesmo para testar essa minha lista de strings, tá? Então, para prover a implementação, eu vou colocar aqui um ArrayList como estrutura sobrejacente, tá? Vou retirar esse if que não é mais necessário.
E vou simplesmente repassar no meu método add para o método add da lista sobrejacente, que é o ArrayList, tá? E também o método remove, eu vou repassar também para o método remove da lista interna, ok? Então, para testar essa minha lista, certo? Vou instanciar primeiro aqui um objeto, minha lista string. Pronto, só instanciar aqui minha lista string e aqui testar aqui lista, logo aqui um pouco antes, vamos testar aqui. Retirar só esse erro daqui de compilação. Então vamos lá, lista string.add. Vou testar aqui, certo? Colocando um string lá dentro. Pronto, vou testar aqui colocando outro string 5, por exemplo, tá? E vou manter esse breakpoint. E agora eu estou testando, né, dois objetos de tipos que implementam aquela minha lista. Na lista de string, ela já está aqui, ó, ela tem um arrayzinho, um ArrayList interno, que que ele está guardando dentro dele inteiro, embora não esteja sendo informado aqui, tá certo? O que esse ArrayList vai guardar, tá? Ele também é um tipo genérico. E aqui nós já temos dois strings lá. Notem que, do ponto de vista de implementação interna, certo? A lista de inteiros, minha lista inteiros, certo? E minha lista de string, eles são praticamente a mesma implementação. Tem estrutura sobrejacente e os métodos add fazem a mesma coisa de repassar para essa lista sobrejacente. Tá? Será que existe alguma forma de eu ainda reaproveitar essas implementações? Tá? Então, essa minha lista em PL é uma classe que é uma implementação dessa lista e vai ter esse propósito. Tá? Então, a minha lista em PL aqui, tá? Ela implementa a minha lista, mas ela ainda é uma classe, tá? Que ele recebe o tipo como parâmetro, ou seja, é uma classe genérica, tá certo? E ela vai implementar e o método add e tem o método remove. Ela tem uma lista interna e aqui dentro eu já poderia prover na implementação, certo? Como sendo lista interna, eu vou repassar o add do objeto que eu recebo como parâmetro para a minha lista sobrejacente. A mesma coisa eu faria no remove. Repassaria aqui o objeto para poder ser removido da lista interna. Então notem que essa minha lista ela é uma implementação da minha lista e ainda continua sendo genérica. Tá? Então eu poderia voltar aqui para a minha lista integer, certo? Dizer que ela implementa a minha lista em PL, certo? Ela na realidade ela não implementa, ela extends a minha lista em PL para inteiros e eu ficaria livre de ter toda a semântica dela, tá? E poderia aqui também, faria o mesmo, certo? Na minha lista em PL, na minha lista string, dizendo que ela extends a minha lista em PL e eu não precisaria mais de implementação. Ou seja, eu aqui já fiz uso da herança e tipo genérico para poder reduzir ainda mais a quantidade de código implementado. Tá? E aqui eu vou mostrar, testando, que elas funcionam do mesmo jeito aqui. A minha lista interna tem um ArrayList interno e notem que ele tem aqui, ó, já está guardando o 3 e o 5, ou seja, exatamente o mesmo comportamento com bem menos código escrito.